Boa noite a todo mundo. Hoje é 10 de agosto de 2025. Agora é 8h51. Eu resolvi fazer uma live, né? Eu vou fazer uma live rápida. Hoje eu não vou ler a palavra de Deus. É só conversar um pouco com vocês aí, né? Eu era para mim ir na ceia hoje, né? Eu acabei não indo na ceia. Vou esperar chegar um pouquinho de gente, né? Porque por enquanto ainda está vazio. Para mim começar o assunto com vocês. Vou conversar pouco. Hoje não vai ter leitura da palavra. É mais um pensamento, né? Mais um pensamento. Como é que compartilha aqui? Eu não sabia disso. Não tem jeito. Eu não sabia que tinha jeito de compartilhar aqui. Nunca nem. Então é isso. Então nós estamos ao vivo, né, gente? Eu não sabia que tinha jeito de compartilhar isso, não. Então eu tô aguardando aí. Uma boa noite para todo mundo. Tô aguardando um pouquinho, gente, só para chegar a gente. E aí o que acontece? Eu não falei que eu não ia fazer live assim, então eu não vou ler palavras de Deus hoje, né? Eu vou só conversar com vocês um pouquinho. Uma boa noite. Ontem eu tive dificuldade um pouco para dormir, né? Vou contar para vocês a história. Aí ontem eu tive um pouquinho de dificuldade para dormir. Eu não sei se é porque o tempo estava muito seco. Levantei da cama e tal. E uma cliente minha pediu para fazer para ela um serviço particular, né? Fazer uma entrega de uma cesta de café da manhã, né? Como eu faço serviço assim, né? Como hoje é Dia dos Pais, era para entregar hoje. Então ontem, devido eu não ter conseguido levantar cedo, né? Acordei mais ou menos às 3 horas da manhã, com dificuldade para dormir, com a respiração ruim. E aí para me levantar hoje também para fazer entrega foi uma luta. Porque eu sou assim, se eu não dormir bem, no outro dia eu tô um bagaço. Não sei com vocês aí. Ainda mais eu que tenho problema respiratório. E aí eu levantei, fui lá, fiz a entrega para ela, fui para fazer a entrega para ela, esperei ela terminar, fui. Fiz a entrega. Voltei para casa, gente. Aí voltei até melhor, tal, preparei, tomei um banho para ir lá para casa do meu sogro, né? Comemorar o Dia dos Pais, mas no intuito também, né, de depois da casa do meu sogro mora em Birité. De lá eu ir para minha igreja, que hoje é ceia na nossa igreja, né? Vocês acreditam que eu não dei conta de ir na ceia? Não consegui ir na ceia não, gente. Do nada eu tava bem lá, de uma hora para outra, a minha respiração lá ficou ruim, sabe? Não sei se é porque o tempo tá seco ou o que é. E aí eu levo um medicamento, né? A bombinha, mas eu não tinha levado prednisona. Quando eu vou fazer ceia lá, eu faço, tem muitos irmãos lá, a nossa igreja lá tem mais de 1.000 pessoas lá. Então dá uma aglomeração de pessoas para me respirar, fica ruim, sabe? Então eu fiquei meio inseguro assim tal, e acabei achando melhor eu não ir na igreja. Mas assisti o culto em casa, sabe? Assisti o culto, a Santa Ceia, que foi, o pastor falou um pouco lá até a respeito do Dia dos Pais, né? Tava falando, né? Ele comentou lá no nosso culto lá que muitas vezes ele teve que rebaixar lá para os seus próprios filhos, fez a interpretação da água, né? Que Cristo, ele fez uma interpretação assim, eu vou mostrar para vocês. Ele pegou esse copo de água aqui, ó, e depois ele pegou o copo de água, despejou num vidrinho e deu o exemplo de Deus, como ele fez
para ele entrar em outros corpos, né? E a água é a mesma coisa. Jesus, ele faz a mesma coisa. Se eu tivesse um vidrinho, eu ia fazer igual ele fez lá. Ô Ju, você consegue arrumar um vidrinho para mim? Deixa eu ver se eu arrumo o vidrinho aqui. Pera aí, gente. Vou dar um exemplo como é que ele fez lá. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, mas só que isso aqui não vai servir, mas dá para entender, se vocês prestar atenção aí dá. Ele pegou, a água está aqui, né? Isso aqui representa Jesus Cristo. Imagina que Jesus Cristo está nessa água aqui. E aí ele vai se dividir, ele vai entrar num corpo. Imagina que seja o seu corpo, o corpo da igreja. Então Deus estava totalmente no céu, né? E ele quis descer no corpo de Jesus na cruz. Então, aqui estava o corpo de Jesus vazio, sem água nenhuma, e ele veio cá e desceu aqui. Então, ele saiu daqui e entrou aqui. Ele desvaziou. E foi para esse corpo aqui de Jesus. E ao mesmo tempo, esse corpo aqui, que no caso é aqui, ó, imagine que isso aqui agora não seja um corpo, pode ser uma sacola, outra coisa. Ele vai e volta para cá de novo. Continua sendo a água, a mesma coisa. Porém, são em vasos diferentes. Um copo de plástico, aqui é um copo de garrafa, mas a água é a mesma coisa. Se você beber, todas as duas é água. Isso ele quis dizer que era Deus, o Espírito Santo se derramou em cada pessoa. Então ele derrama também na igreja, ele pode derramar numa pessoa, num saco, não vai mudar. É o mesmo Deus, porém em objetos diferentes. Tá dando para vocês entender? Então ele falou a respeito disso lá também, né? E aí eu estava até pensando, né, que eu não dei conta de ir lá na ceia hoje. E muitas vezes, gente, a gente não dá conta, é porque o próprio inimigo pega a gente, nocauteia a gente. Né? Uma coisa que aconteceu foi porque eu já não dormi bem e a respiração não estava boa. Mas muitas vezes é até a própria gente que deixa o inimigo pegar a gente. Olha só para vocês verem. Eu propus de eu me dar a cara a tapa aqui e falar as coisas que a gente não consegue vencer, coisa do mundo que eu falei com vocês. Eu tenho vídeo aí que eu conversei sobre vocês, que sempre o mundo está na nossa cabeça, essas coisas todas. E aí, olha para vocês verem, eu fui lá para tentar homenagear meu sogro, né? Que é o Dia dos Pais, almoçar lá. Cheguei lá, gente, né? Com esse propósito, eu te falei com vocês, né? De estar sempre tentando. Chego lá, meu sogro gosta de assistir um pouco de televisão no Canal 5. Então eles estavam preparando a comida lá. E aí eu fiquei mais aqui para a sala, né? Então aí eu estava olhando meu telefone, olhando alguns vídeos que eu faço e tal na sala. Divertido. Na hora que eu assustei, ele gosta de assistir televisão no Canal 5. Aí tava passando o cara lá falando lá da telecena, né? Até aí tá tudo bem. E eu mexendo no meu telefone lá e tentando esperar a comida negociar. Depois já mudou o programa lá. Já estava no programa de cantar negócio de pagode. Como eu sou cristão, eu tenho que sair fora dessas coisas. Que é coisa do mundo, que não é o negócio. Aí, como eu falei com vocês que a gente tenta afastar, e aí eu fui lá para a cozinha. Saí de lá, né? E fui para a cozinha. Fiquei sentado lá na mesa lá.
esperei dar um almoço. Aí deu almoço, orei lá pelo almoço, orei pro dia dos pais dele lá. Aí minha respiração começou a ficar ruim, gente, de uma hora para outra. E aí eu tava pensando, até na hora que a gente vai tentar fazer um agrado para a pessoa, a gente tem que tomar cuidado. O inimigo quer pegar a gente é nessas horas. E aí acabou que eu não consegui ceiar. E na ceia, a minha respiração ficou muito ruim. Tive que usar o medicamento, sabe? E eu não tinha dormido direito, eu estava no sono danado. Aí vim para casa, dormi, que é uma beleza. Eu devo ter dormido uma hora e pouca, direto. De tão cansado que eu estava. Depois do almoço, eu tô com isso, eu não dormi direito, eu não tô aguentando mais. Aí dormi. E aí, depois nós fomos assistir o culto da ceia, né? Para mim não perder, tá em espírito. Então hoje, igual eu estou falando com vocês, eu não vou ler palavra de Deus, nada, só estou comentando com vocês. Então ele comentou sobre isso, né? Falou um pouco lá do Dia dos Pais, que a gente tem que se rebaixar um pouco mais para ajudar nossos filhos e tudo. E eu quero contar a minha história para vocês. Talvez aí tem pessoas que saibam, né? Ou outras não. Eu sou... Meu pai, ele tem outra família. Meu pai verdadeiro, ele tem outra família, né? E o meu pai que me criou, que eu considero meu pai, ele é falecido. E eu, na minha identidade, eu tenho pai, não tem pai na minha identidade, só tem o nome da minha mãe. Então eu estava refletindo sobre isso, né? Muitas vezes isso atrapalha a gente, até a gente ter a nossa própria identidade, a gente se sente um pouco inseguro. Muitas vezes eu me sentia muito acanhado, muito tímido, né? Devido a essa situação, né? De saber que eu era filho de outro pai, né? Mas meu pai foi muito bom para mim. Mas o que eu estou querendo falar, já que hoje é dia dos pais, também hoje é dia dos pais, o meu pai, ele era analfabeto, gente. O meu pai não tinha estudo, não. Ele sabia mal escrever seu nome. A minha mãe estudou até a 4ª ou 3ª série. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe também chegou a ser alcoólatra. Fumou cigarro, né? Então, isso querendo ou não, afeta a gente. Mas sempre eu tive um desejo do coração de nunca colocar uma bebida na minha boca. De eu ver meu pai bêbado, sabe? A minha mãe. E eu estava pensando sobre o Dia dos Pais. Meu pai foi muito bom para mim. A única coisa que ele não conseguiu me passar, ele não tinha tanto estudo, então ele não conversava muito, ele era muito caladinho, sabe? Às vezes, quando ele bebia, ele ficava um pouco mais alegre. Mas ele me passou caráter, sem falar nada. Meu pai não era de conversa, meu pai era na dele, caladinho. Ele me passou caráter, ele me passou ser trabalhador, meu pai era trabalhador, meu pai catava papelão, meu pai trabalhou também na CEMIG, deve ter fazendo serviços gerais, que ele não tinha estudo, alguma coisa lá, e ele tinha problema no coração, depois ele foi afastado e aposentou. Esse pai que me criou, e eu já tenho um pai que é pai meu, né, de outra família, que a minha mãe me gerou, eu com um pai que tinha outra família. Então, ele me passou isso tudo, sem ter instrução nenhuma. Claro que algumas coisas me fez falta. Se ele tivesse mais instrução, talvez ele sentava perto de mim e falava, meu filho, você faz isso, faz aquilo, tal. Mas o meu pai não tinha instrução. Mas dentro do conforme dele, da simplicidade dele, o fundamental ele me deu, que é caráter, né?
Ele me deu caráter e ele, sem saber falar nada, ele foi um pai presente, né? E já esse pai, que é meu pai verdadeiro, sempre foi ausente. Eu nunca tive contato com ele. Eu tive uma vez contato com ele quando eu tinha, se eu não me engano, era 3 para 4 anos. Que a minha mãe conversou e falou, esse daí é seu pai. E aí que eu tomei um sorvete e vi ele. E aí a minha mãe foi adotada quando ela era pequena, minha mãe foi adotada. Os parentes da minha mãe, quando antigamente, vocês sabem aí, antigamente costumava a pessoa não ter condição, a outra pessoa adotava para ajudar, né? Meu avô era muito pobre, então alguns filhos do meu avô foi adotado da parte da minha mãe. Então minha mãe foi adotada também. Eu acho que ele abusou da minha mãe. Apesar que a minha mãe teve outros relacionamentos com outros homens também. Meu pai era policial, sabe? Era não, aposentou, né? Esse verdadeiro. Então eu talvez poderia ter uma vida melhor. Talvez, né? Se ele tivesse me ajudado. Então o que eu penso? Pai não é aquele que te fez, não. Pai é aquele que cuida de você, que está presente, igual esse meu pai, sem estudo nenhum, passou tudo que ele sabia para mim, sem ele saber também, né, coitado? Sem ele saber. Mas querendo ou não, pra gente faz falta. A minha identidade até hoje não tem nome do meu pai. E esse meu pai que me criou depois de grande, ele quis registrar. Eu falei, não, agora deixa pra lá. Porque podia ter registrado antes, né? Mais cedo, mas também não vou culpar ele não. Amor ele me deu. Mas também não tem muita instrução, não tem estudo, não tem nada, coitadinho. Entendeu? Pra mim, os meus primos, da parte dele, continuam sendo meus primos. Ele e todo mundo continua sendo meu pai. Eu amo ele como meu pai e é meu pai, pra mim é tudo. Só que eu tô querendo falar com vocês que tem pai que talvez está presente da pessoa e não está sendo o pai da pessoa. Né? Aquele pai que está ali, não dá um abraço no filho, não ensina o filho a passar por etapa, ajudar o filho a crescer na vida. E as pessoas deveriam fazer isso, já que hoje é o dia dos pais. Tem muito pai que está presente, mas ao mesmo tempo está ausente. Meu pai não tinha instrução, esse que faleceu, que eu considero pai. Mas para mim foi o pai melhor do mundo, para mim é esse pai. Você entendeu? E tem pai que está vivo, mas não está presente na vida do filho. Então eu carrego esse negócio na minha certidão sem ter registro do nome do meu pai. E eu trabalhei muito isso na minha cabeça. E por acaso, eu fui fazer uma entrega de um buquê de flor. Meu pai mora no Betânia. E eu fui numa rua, da rua que ele mora. E eu, criancinha, sempre soube que a família da minha mãe morava na rua que mora meu pai verdadeiro. Ele é vivo até hoje. E aí eu só perguntei a uma senhora lá, eu falei assim, o fulano de tal tá vivo ainda? Ela falou, tá. Eu falei, não, porque ele é meu pai. No caso, que me gerou, ele é meu pai, né? Não tem como fugir disso. Mas para mim, quem é meu pai verdadeiro é quem me criou. E aí ela falou, e aí, tal, você quer ir lá ver? Eu falei, não quero ir lá ver, não. Ele não foi pai para mim, ué. Você entendeu? Nunca foi pai para mim, ué. Porém, ele me fez, né, gente? Querendo ou não, a gente tem que reconhecer isso, ele me fez. Oportunidade, podia talvez ter alguma oportunidade? Podia. Então ele tem a família dele lá e tal. Aí ela falou assim, fez falta de alguma coisa? Alguma coisa, eu vou ser sincero, que fez. Porque como ele tinha uma aquisição financeira um pouco melhor do que meu pai, que é analfabeto, talvez eu poderia ser ajudado nesse termo, né? Ele era policial. A única coisa que eu sei que talvez eu poderia ter sido ajudado, que uma vez minha mãe falou assim, você quer estudar na escola de polícia, só que você não pode falar que você é filho dele, não. Senão dá problema.
Mas eu nunca quis ser polícia. Eu vou sempre falar a verdade com vocês. Eu nunca quis ser polícia, não. É um serviço bom que até ganha bem, mas eu nunca quis ser polícia. Só aí que ele podia ter me ajudado. Fora isso, nunca me ajudou com nada. Então, a reflexão do Dia dos Pais que eu quero deixar para vocês, se alguém aí é pai, alguma coisa, seja um pai presente na vida do seu filho. É o presente de Dia dos Pais que você vai dar para o seu filho. E você vai receber também o seu presente. Porque o filho, muitas vezes, ele não está querendo coisas materiais, não. O filho está querendo um abraço. O filho está querendo que você ajude ele a desvendar o mundo, a crescer no mundo. E muitas vezes tem pai aí, ó, que uns ainda tá longe, que nem registra os filhos, mas tem pai também que está presente, mas não senta na mesa, conversa com o filho. Tem pai que não orienta o filho a fazer as coisas. Então eu estou querendo deixar esse pensamento para vocês aí, ó. Eu sou um rapaz que o meu pai me adotou, me criou, é meu pai, mas eu sou filho de outro pai que nunca nem fez questão, pelo que deu para entender. Isso é muito ruim, viu, gente? Se a pessoa não trabalhar a cabeça dela, não for uma pessoa que tem uma cabeça boa, ela pode atrapalhar ela. Tanto é que eu, na minha identidade, igual eu volto a dizer para vocês, não tenho o nome do meu pai. Então, a pessoa, querendo ou não, ela tem que se conhecer depois. Hoje, para mim, não faz falta não, gente. Claro que fica uma coisa, você sabe que é seu pai e tal, mas para mim, meu pai é o que morreu, você entendeu? Mas a lição que eu estou querendo dar aí para os pais que estão vivos hoje, até dar um feliz Dia dos Pais para cada um aí que é pai, mas tenta ser um pai melhor para o seu filho, né? Muitas vezes o filho não está querendo, não é presente não. O filho quer a companhia do pai. Quer que o pai conversa com ele, orienta ele as coisas do dia a dia. Muita coisa eu tive que aprender na rua. Porque meu pai que me criou, que eu estou falando com vocês, me ensinou esse negócio de caráter, mas ele era tão simples, tão humilde, que eu não tive ninguém que me instruiu isso. De umas coisas de conversar e tudo, eu não tive isso também não. Mas eu tive o pai presente, que é fundamental. E tem pais que estão presentes e ao mesmo tempo estão longe do seu filho. Então a lição que eu quero deixar aí hoje pro Dia dos Pais é essa aí, ó. Se você é pai, seja um bom pai, né? Conversa com seu filho ou com a sua filha, né? Seja um bom marido, seja um bom esposo. Aí sim você é um pai. Fora isso, você fez seu filho, né? Ele vai ter seu DNA. Mas pai para orientar, para ensinar, talvez uma pessoa lá de fora é mais pai do que o outro. Que está orientando, que está ensinando. Isso aí que é ser pai, na minha opinião. Então é uma live rápida, é só para trocar uma conversa com vocês, deixar uma palavra, né? Que hoje eu não vou ler a palavra de Deus. Uma boa noite para todo mundo, Deus abençoe. É só um pensamento para vocês. E fica com Deus aí. Uma boa noite para todo mundo. Eu vou encerrar a live. É só isso então, gente. Com Deus e boa noite.